Faz 3 meses que o vocalista Chris Sleep lançou o plugin Vocal Menace, um plugin animal para mixagem da voz com muitos recursos interessantes. O plugin foi um sucesso e agora ele lançou um bundle com mais 5 plugins exclusivos para mixagem de voz. O que eu acho legal em relação a esses plugins é que eles têm recursos que você não encontra em um só plugin. Você tem que combinar outros plugins ou fazer roteamentos para fazer ducker e outros efeitos legais na voz. E não, nesse bundle você encontra tudo nesses plugins dedicados. Se você não quiser ficar perdendo horas para tirar um som animal de uma voz, fica até o final que esses plugins têm muitos recursos legais. E se você já gosta do Vocal Menace, aí que você vai gostar desse bundle. Beleza, na minha sessão eu tô com um vocal e um backing track, vamos dar uma rápida escutada. I'm trapped in yesterday, where the pain is all I know. Essa voz, inclusive, é do próprio Chris Sleep, autor dos plugins. E os 5 plugins são, respectivamente, um compressor, um equalizador que é shaper, um drive para voz, um reverb e um delay. Vamos começar com o compressor e ele se chama Heat, que quer dizer calor. Olha, desligado e eu vou ligar no meio da voz. Você já vai ver que só em estar ligado nas configurações padrão, ele já dá uma esquentada na voz. I'm trapped in yesterday, where the pain is all I know. Aqui a gente consegue ver a redução, né, de ganho, justamente o compressor atuando. Vou mutar temporariamente o backing track para a gente realmente se concentrar nos efeitos desse plugin. I'm trapped in yesterday. E esse knob aqui, comp, é meio que o principal, né? É como se o threshold do compressor tivesse aqui dentro escondido, assim como o 1176 ou o distressor. E quanto mais a gente aumenta aqui, mais a gente está comprimindo. I'm trapped in yesterday, where the pain is all I know, and I'll never break. Animal demais. O diferencial desse compressor é que ele tem um limiter quando o sinal entra, depois vem o compressor e depois tem mais um limiter quando o sinal sai. Isso faz com que a gente consiga arrochar, como a gente diz por aqui, bastante o compressor e ele não vai clipar, ele só vai dar essa valvulada no som. Vamos acompanhar. I'm trapped in yesterday, where the pain is all I know. O limiter segura. Aqui na intensidade a gente tem o famoso ratio, né, a proporção de um compressor. Por padrão a gente já coloca 12:1, o que a gente pode pensar que é exagerado. Geralmente para voz a gente usa 5:1, 6:1, 4:1, só que o plugin sugere o 12:1 e você pode colocar à vontade o que você quiser. Aqui a gente tem um sidechain, se a gente quiser, por exemplo, que a compressão atue na voz, mas que seja trigada por um sinal de um outro instrumento. Aqui a gente tem um ataque, né, o ataque muito curto, ele realmente mata o transiente de uma vez. Se a gente aumentar um pouquinho o ataque, ele vai passar um pouquinho do transiente e a voz pode ganhar um pouco mais de punch. Vamos acompanhar. I'm trapped in yesterday, where the pain is all I know. O release é o tempo em que o compressor deixa de atuar uma vez que a voz deixa de passar pelo threshold, ok? O knee, ou o joelho, que a gente chama, né? É a agressividade desse compressor quando ele está comprimindo. Ajustando essa função aqui, a gente pode ter uma transição mais suave quando a gente estiver comprimindo. O onset é interessante, é o threshold do segundo limiter que eu disse que tem. Se a gente coloca valores baixos, ele realmente vai esmagar o transiente da voz. Acompanhe. I'm trapped in yesterday. Se eu coloco valores mais altos, ele vai deixar a voz com um pouco mais de dinâmica. I'm trapped in yesterday. Ó, where the pain is all I know. ele deixa a voz bem linear. And I'll never break away. Em alguns estilos podem ser interessantes, mas o padrão é 10 dB para ele deixar alguma dinâmica. E o mixer realmente, se você está achando que está comprimido demais, você controla essa quantidade de mix, né, de blend entre o sinal que não tem compressão e o sinal que tem compressão. 100% significa que tudo que está acontecendo aqui vai se refletir no som que a gente vai escutar. Vou aumentar esse compressor aqui para 70. I'm trapped in yesterday. Bom demais. E vamos seguir, vamos para o próximo plugin. Eu vou falar agora do equalizador, que também é shaper. Eu estou falando do Menace Shape. E ele tem uma particularidade que eu só conheço nele. Ele tem 3 equalizadores, podemos dizer assim, o sheen, o girth e o cup. E os 3 atuam ao mesmo tempo, você não vai escolher. Os 3 estão atuando se você quiser que eles atuem.
O Shin tem essa curva de equalização aqui. Então ele meio que tira um médio grave aqui, né? E coloca um pouco de agudo. Então, ó, vamos dar uma olhada. Enquanto eu aumentar o curve, ele vai justamente fazer isso na voz. I'm trapped in yesterday, where the pain is all I know, and I'll never break. Muito legal. E a definição é basicamente como que essas bandas vão se comportar em relação ao quê? Colocando no 0, ó, elas ficam mais suaves. E colocando no máximo, elas ficam mais agressivas. 50 é o meio termo que eu acho razoável. Bom, e aí se tratando de peso para voz, você vai no girth. Ó, a curva do girth, que por enquanto está desligado, mas I'm trapped in yesterday, se você quiser mais peso na voz, where the pain is all I know, and I'll never break away, 'cause when I'm trapped in yesterday. E o cup serve mais para um efeito. Vamos dar uma olhadinha, ó. É aquele efeito meio que de rádio, telefone. I'm trapped in yesterday, where the pain is all I know. E os três estão funcionando ao mesmo tempo. Então tem um pouquinho de girth nessa parte do grave e tem um pouco de shin, dando um pouco mais de brilho e tirando um pouco do médio grave. Se quiser, você também pode fazer ajustes nessa banda, tanto do shin, do girth ou do cup. Ó. Você pode mexer aqui nos pontos de equalização para dar uma aumentada ou mexer na frequência, você pode ficar à vontade. Ele vem também com um de-esser, certo? Então, vou colocar aqui uns 30% aqui da frequência que você colocar aqui na direita. Eu vou deixar 6. I'm trapped in yesterday. Toda vez que ele fala um S, ó, essa bolinha pisca, ó. I'm trapped in yesterday. E esse é o Shape. Vamos agora para o próximo plugin, o Drive. Mas antes, você está gostando do vídeo? Curte, compartilha. E se você quiser apoiar esse canal e virar membro, você pode fazer como essa galera linda que está aparecendo aí, que clicou no botão Seja Membro. Eles têm acesso a todo esse conteúdo com um mês de antecedência, além de outros benefícios também. O Drive você já deve ter sacado que é um drive, né? Justamente uma distorção para a voz. E basicamente esse Saturate é o knob principal, é ele que vai controlar a configuração de drive que a gente vai fazer aqui embaixo. E já vamos dar uma olhada no antes e depois. I'm trapped in yesterday, where the pain is all I know, and I'll never break away, 'cause when I'm trapped in yesterday. E aí, se você gostar da distorção, mas achar que tem quantidade demais, você controla aqui no Mix, onde 0 é a voz original. I'm trapped in yesterday, E o 100 é o máximo, né? where the pain is all I know, and I'll never break away. Muito legal para uma distorçãozinha numa música mais agressiva. Se você está usando muita distorção, você pode querer ativar o oversampling para evitar aliasing ou qualquer efeito de artefatos, mas se você usar o oversampling, quanto mais você usar, mais processamento vai ter o seu computador. Se você não sabe o que é oversampling e quer se informar um pouquinho mais, clica no link acima à direita que eu explico para você. Agora vamos conhecer o que produz esse som dessa distorção tão bacana. É uma combinação de efeito de fita, de válvula, turmoil e terror, ou terror. E esses efeitos, você pode escolher que eles fiquem em paralelo, ou seja, independentes ou em série mesmo, um atrás do outro. Por padrão é em série. Então a gente tem o tape. I'm trapped in yesterday, where the pain is all I know, A válvula. and I'll never break away, 'cause when I'm trapped in yesterday, where the Turmoil. pain is all I know, Mais suja. and I'll never break away, Terror. 'cause when I'm trapped in yesterday, where the pain is all. Então dá para notar que vem em ordem de agressividade, podemos dizer assim, né? E você pode, se quiser, fazer com que ele splite o sinal para tratar dessas saturações de formas independentes. Então quando a gente clica aqui, aí realmente não vai ser um acúmulo. Vai primeiro para essa, depois em paralelo com essa e com essa. Você pode ter um controle maior. E se o sinal depois de um tape, antes de ir para o tubo, tiver muito alto, você pode baixar aqui, ó. E aqui vai controlar justamente o sinal antes do próximo efeito. É uma forma de você controlar isso aí. Beleza? Agora vamos para o reverb. Para o reverb eu resolvi utilizar um canal auxiliar, que é como eu justamente trato os meus reverbs. O nome desse reverb é Wash.
que é meio que lavar em inglês. Então eu vou clicar no root do canal da voz, vou mandar aqui para o reverb. Vou reduzir um pouquinho, não quero tão exagerado aqui, ó, mais ou menos menos 15 é o suficiente. Já vamos dar uma olhada nas configurações de fábrica como está soando. I'm trapped in yesterday, where the pain is all I know. Ele vem com 4 configurações: Room, I'm trapped in yesterday. Hall, I'm trapped in yesterday. Plate I'm trapped in yesterday. e Spring. I'm trapped in yesterday. Vou ficar com o Plate, é o que eu mais gosto para voz. Aqui a duração do reverb, vou baixar aqui para 2 segundos. E o mix, como você está usando num canal auxiliar, você deve manter em 100%, afinal você pode controlar esse blend, né, na própria mandada. Quando a gente aperta root, aqueles menos 15 que eu utilizei justamente é a forma de controlar. I'm trapped in yesterday. Muito legal, agora vamos refinar esse reverb. Para delay, se a gente quiser que o som venha e que tenha um espaçozinho em milissegundos antes do reverb atuar. Vou colocar aqui 20 milissegundos. I'm trapped in yesterday. O espaço é o tamanho do seu reverb, se quiser esse reverb maior ou menor em termos de tamanho de sala. Width é o quanto espalhado, né? O quão espalhado nos pans ele vai ser, 100% ele vai para todo o espectro do estéreo, e no 0 ele fica monozinho, bem no meinho. I'm trapped in I'm trapped in Bem mais legal. O dump é quando a gente utiliza os valores do dump, a gente está tirando agudos da frequência que está aqui até o máximo do que a gente pode escutar. Nesse caso aqui de 10K para cima. Se eu colocar um dumping aqui, ó, 3K. I'm trapped in O reverb fica mais abafado, podemos dizer assim. Por hora, eu vou deixar aqui nos 10K e já vou mexer nele. Porque eu quero mostrar o próximo ajuste, que é o filtro. E esse filtro é legal, porque a gente consegue justamente filtrar esse reverb de 20 Hz, ó, clicando e arrastando aqui na esquerda para onde a gente quer, e dos 20K, clicando na direita, para cá. Então a gente consegue fazer justamente uma equalização no reverb. Então eu vou filtrar aqui, botar uns 250, não quero de grave, e nada de 3K para cima. Vamos ver como é que tá. I'm trapped in yesterday. Bem mais legal. Baixar aqui o dumping para 6K. I'm trapped in yesterday. Do jeito que eu gosto. E agora a função mais interessante, que é justamente esse pen, que não deixa de ser um ducker. Isso quer dizer que enquanto a voz está soando, ele vai diminuir o volume do reverb, e quando a voz termina de soar, aí que ele coloca muito. Em 15% a gente tem esse efeito que a gente está escutando até agora. I'm trapped in yesterday. O reverb vem depois. Se eu colocar no máximo, a gente quase não vai ter reverb enquanto a voz está tocando. I'm trapped in yesterday. Muito legal. Vou deixar aqui em 50% e encerramos com esse plugin. E agora bora para o último plugin, o delay. Tenho mais um canal auxiliar, né? Vou clicar no root do vocal, mandar para o delay, diminuir aqui também uns menos 15, menos 14. Tá ok. E vamos com as configurações de fábrica. Qual o som que tem aqui esse delay? I'm trapped in yesterday, where the pain... Muito legal, vamos para os ajustes. Repeats é a quantidade de repetição, realmente, quanto maior esse valor, mais feedback, podemos dizer assim, ele virá. Mix deve estar em 100% se você usa um canal auxiliar, se não, se você usa no próprio canal, você controla a quantidade de sinal que não tem delay e o sinal que tem delay, você mexe a gosto. Width, assim como no reverb, é a profundidade, então em 0%, esse delay, mesmo estando estéreo, ele vai estar no meio. I'm trapped in E em 100% ele vai estar bem espalhadinho. I'm trapped in 50 é o padrão. Em qualquer lugar desse plugin, um clique duplo vai para as preferências padrão, né? Os ajustes padrão. Temp, assim como no reverb, ele reduz a quantidade de agudo do delay. Vou colocar aqui em 2K. I'm trapped in yesterday. Yes! Vintage, quando a gente coloca valores mais altos, ele acrescenta meio que uma saturaçãozinha e uma desafinaçãozinha para parecer um reverb antigo, reverb de fita. I'm trapped in yesterday. Aqui a gente pode filtrar da mesma forma com que a gente filtrou o reverb.
mas eu estou bem satisfeito com o som desse delay. Left e right, como é um delay estéreo, você escolhe a figura de valor do delay do canal da esquerda e o delay do canal da direita. Se você colocar valores iguais, ele vai ficar no meio, óbvio. Esse delay, ele é inteiramente sincado com o BPM da sessão, que nesse caso aqui está 120. E ele tem 4 modos de delay: ping pong, stereo, swap e split. Vamos dar uma variada. Stereo. I'm trapped in you. Ping pong. I'm trapped in you. Passeia mais nos lados do pan. Swap. I'm trapped in you. E split. I'm trapped in you. Eu achei o ping-pong o mais fácil você perceber as diferenças entre eles. E, claro, você vai ter a mesma ajuste de pen que tem no reverb. Quanto maior esse valor, menos delay vai ter quando a voz está tocando e mais delay vai ter quando a voz não estiver cantando. Então, vou colocar aqui os mesmos 50 que eu coloquei aqui no reverb e vamos dar uma olhada. I'm trapped in yesterday, where the pain is all I know. Muito legal o timbre dessa voz só com esses plugins aqui. Bacana. Todos os 5 plugins têm um volume de entrada e um volume de saída. Você consegue alterar o tamanho de cada um deles, são tamanhos reconfiguráveis. Todos os plugins também vêm com presets para você experimentar, para você estudar, vários presets. E você adquirindo esse pacote de plugins, você ganha 4 sessões de multitracks para você estudar ou para você experimentar os plugins. Justamente uma dessas sessões é que eu estou usando agora. Na descrição desse vídeo tem 2 links. Um para você testar esses plugins por 7 dias gratuitamente e o outro para você comprar os plugins. Uma vez que você compra o plugin, você vai ser direcionado para essa tela aqui, onde você pode clicar aqui em Start Lesson para baixar justamente os instaladores para Mac ou para PC. Além disso, você vai ter acesso não só aos 4 multitracks, mas a vídeos grandes de 23, 25 minutos, 20 minutos, do próprio Chris Lipp, mostrando como ele mixa esses multitracks e como ele usa esses plugins aqui para justamente fazer com que a voz se destaque, que fique animal. Então tem cursos também, tem muito material em vídeo, além dos 4 vídeos das 4 multitracks explicando e baixando, ó, aqui você tem um link para baixar, você também tem vídeos tutoriais mostrando cada um desses 5 plugins que eu mostrei aqui. Ele também mostra para você, ele canta ao vivo para você e mexe nos plugins mostrando macetes bem interessantes. No momento que eu estou fazendo esse vídeo, cada plugin está custando $45 e o bundle completo com os 5 plugins está custando $137. Canal Reaper Brasil, o seu canal sobre Reaper, mixagem e plugins.